Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, quinta-feira, né? Aquele dia a gente ir à igreja adorar Jesus no Santíssimo Sacramento do altar, né? Aquela adoração que a igreja nos apresenta todas as quintas-feiras, né? E hoje o Evangelho ele vem nos mostrar, não é? Que a gente precisa acreditar nesse mistério. Hoje eu estava dando aqui uma olhada no Evangelho, né? E tem tudo a ver com essa quinta-feira de adoração, né? Que é uma quinta-feira que a gente tira para adorar Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Claro que isso é um mistério de fé. É para as pessoas que verdadeiramente acreditam que Ele está ali, corpo, sangue, alma e divindade na Santa Eucaristia, não é? É aquele que se ajoelha sabendo que está diante do Deus vivo, né? Então, é um mistério difícil de acreditar, mas não é impossível. E o próprio Jesus hoje ele vem dizer para nós, né? Ele dizia para Tomé e para aqueles discípulos que ali se encontravam, né? Que eles acreditaram porque eles estavam vendo, principalmente Tomé, né? Que disse que só acreditava se visse. Então Jesus veio, se fez presente e mandou que Tomé o tocasse. E aí Tomé o toca, sente e vê que verdadeiramente é ele. E ele ali, ele não estava mais como ser humano, ele estava como espírito, não é? Mas a sua carne continuou viva, o seu sangue continuou vivo, né? E aí ele diz: bem-aventurados os que não vão me ver, ou seja, assim, carne e osso, né? Mas vão acreditar na Santa Eucaristia, né? E a gente vai ver agora. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus está no livro de João, né? A gente vem aqui para João, o capítulo é 20, capítulo 20, e o versículo, aqui ó, capítulo 20, e o versículo é do 24 ao 29. A comunidade é testemunha de Jesus ressuscitado. Tomé, chamado Gêmeo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos disseram para ele: nós vimos o Senhor. Tomé disse: se eu não ver as marcas dos pregos nas mãos de Jesus, se eu não colocar o meu dedo na marca dos pregos e se eu não colocar a minha mão no lado dele, eu não acreditarei. Uma semana depois, os discípulos estavam reunidos de novo. Dessa vez, Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, ficou no meio deles e disse: a paz esteja com vocês. Depois disse a Tomé: estenda aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda a sua mão e toque o meu lado. Não seja incrédulo, mas tenha fé. Não seja incrédulo, mas tenha fé. Tomé respondeu a Jesus: meu Senhor e meu Deus. Jesus disse: você acreditou porque viu. Felizes os que acreditaram sem ter visto. Você acreditou porque viu. Felizes os que acreditaram sem ter visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus ela vem falar mais uma vez sobre esse mistério, né? A palavra diz que Jesus ele apareceu ali no meio dos seus discípulos, né? Eu acredito que no cenáculo, onde eles se reuniam, onde eles ficavam, não é? A gente vê em outras passagens que depois que Jesus faleceu, depois que Jesus morreu, os discípulos eles ficaram com medo, né, de caminhar
para que as pessoas não fizessem a mesma coisa que fizeram com Jesus, ou seja, massacrar eles até a morte. E aí a palavra também fala que eles ficaram com medo. Então eles viviam trancados ali, juntamente com sua mãe Maria. Maria também se fazia presente ali, né? Então tem passagem que a gente vê que Maria foi acolhida pelos discípulos a partir do momento que Jesus dá sua mãe para eles. E ali eles acolhem. E Maria fica convivendo com eles, né? E Jesus tem aquela passagem da morte, depois vem a ressurreição de Jesus, né? E Jesus aparece aos seus discípulos. E a palavra diz que quando Jesus apareceu aos seus discípulos, Tomé não estava presente. Tomé, um dos seus discípulos, não é? O discípulo incrédulo, aquele que não acredita, não é? Nós podemos, muitos de nós, não é? Podemos nos encaixar em Tomé. Nós somos incrédulos em muitas coisas. Existem aquelas pessoas que ainda são ignorantes na palavra, não entendem nada da palavra, né? É difícil acreditar nas coisas espirituais que a gente não vê, não é? Então, a palavra diz que Tomé era esse homem, né? Tomé era o modelo da humanidade. Tomé representa a humanidade. Aqui, nós somos incrédulos, principalmente em coisas espirituais que a gente não vê, não é? A gente não vê. Então, a palavra diz que com 8 dias, a gente vai prestar atenção também aqui nesse evangelho uma coisa. Por que nós temos a missa de 8 em 8 dias? No primeiro dia da semana, que é o domingo. Em primeiro lugar, porque o domingo foi o dia da ressurreição de Jesus. Não é? Foi quando Jesus ressuscitou. Não é? Então, também a missa se faz presente aqui, nessas aparições de Jesus. Jesus apareceu com 8 dias, ele veio de novo. Na nossa missa, Jesus vem nos visitar. Na Santa Eucaristia, quando ele é ali consagrado pelo Padre, Jesus desce vivo, corpo, sangue, alma e divindade, para nos visitar. Nós temos esse privilégio, não que a gente mereça, mas nós temos esse privilégio de ter Jesus tão pertinho. E é uma pena que muitos de nós não acreditamos, né? Levamos aquele momento como um momento normal, como uma coisa tradicional, né? Se a gente bem soubesse quem está verdadeiramente diante de nós naquela consagração ali da Santa Eucaristia, a gente estaria ali adorando. Era um momento de adoração, era um momento de estar de joelho, mas infelizmente nós somos assim como Tomé, não é? Muitos já conseguem entender esse mistério de Jesus vivo na Eucaristia, mas muitos não. Muitos não acreditam, muitos e muitos. Muitos vão lá, recebem, como a gente falava em outros vídeos, por tradição. Não é? Eu sou católico e eu tenho que ir receber Jesus na fila da comunhão. E assim sucessivamente, né? Mas hoje em especial, Jesus vem falar sobre esse mistério, sobre o acreditar. Não é? A gente deixar de ser incrédulo, a gente ter fé. Essa fé que ele pede é que a gente tenha fé na sua presença viva na Santa Eucaristia. Então a palavra diz aqui que Jesus, dessa vez, Jesus vem em espírito, em corpo, alma e divindade, não é? Jesus vivo, mas ele entra ali no meio deles com as portas fechadas, né? Como ele veio da primeira vez. E ele se apresenta. Então ele entra como um espírito ali. Só que é um espírito que tem a sua carne e tem o seu corpo, porque ele é um espírito. Não é um espírito encarnado, mas um espírito ressuscitado. Ele é vivo. O sangue que corre ali na veia ali é vivo. O corpo é vivo, não é? Então,
A palavra diz que ele aparece no meio de todos. Imaginem vocês, a gente está na nossa casa, as portas fechadas, de repente aparece uma pessoa na nossa frente, assim, do nada. Foi assim que Jesus se apresentou a eles. E dessa vez a palavra diz que Tomé estava, né? Estava lá Tomé, né? Então ele olha para Tomé e diz: toca em mim, toca nas minhas feridas. Você não disse aos seus companheiros que você só acreditava se você visse? Aí lá no finalzinho Jesus vem dizer: bem-aventurados, felizes os que não viram e acreditaram. Jesus falava conosco, né? Jesus falava conosco que a gente ia ver, a gente não ia ver, mas a gente ia crer, acreditar, a gente ia ter fé. Então nós temos fé e acreditamos, nós católicos, que Jesus está vivo na Santa Eucaristia, o corpo, alma e divindade. Bem-aventurados que acreditam, que vão acreditar e não vão ver, né? Então hoje a gente vai meditar sobre isso, né? Eu preciso pedir essa fé concreta a Jesus Cristo, porque não é fácil. Não é fácil eu acreditar que Jesus está vivo numa Eucaristia, num pedacinho de pão onde o Padre está ali consagrando, né? Então existem várias dificuldades dentro de mim para eu entender isso, mas eu preciso entender por quê? Porque Jesus deixou para que eu recebesse esse alimento espiritual. Jesus deixou para que eu acreditasse. Então eu preciso me esforçar para acreditar nisso, nesse mistério. Não é? É um mistério. E a única forma que a gente tem de ver e sentir Jesus eucarístico vivo é a gente acreditando nesse mistério, porque ele só se faz presente no nosso meio através da Santa Eucaristia e através da nossa fé, não é? Se eu tenho fé que Jesus está vivo, Jesus ele se faz presente no meu coração porque eu acredito que ele está vivo. Se eu acredito que Jesus está na Santa Eucaristia, assim como ele deixou, eu estou indo receber na fila da comunhão vida. Então hoje é quinta-feira de adoração. É aquela quinta-feira que a gente visita a igreja e lá a gente se depara com a igreja, está aberta. Muitas igrejas têm o Santíssimo Sacramento, tem o sacrário ali, que é o pão, e aquele pão é adorado. É ali diante dele que a gente se ajoelha e a gente se rasga. A gente está ali verdadeiramente adorando, não ao ostensório, que é aquele revestimento que coloca o pão. Não. Estamos adorando o Deus vivo que está naquele pão ali. Então ali a gente adora, ali a gente se rasga, a gente entrega a nossa vida. É um momento de graça, é um momento de alimento espiritual. Eu preciso acreditar nisso. Não é fácil, sabemos que não é. Somos um Tomé da vida. A gente só acreditaria se a gente visse Jesus vivo, não é? Mas a palavra diz que automaticamente Tomé olhou, tocou e acreditou. Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Acreditou na hora, mesmo tocando naquele espírito ali. Mas quando Tomé tocou no seu sangue e no seu corpo verdadeiramente. Não é? Quando a gente toca em Jesus, a gente está tocando nele vivo. Eu preciso acreditar que Jesus ele está vivo do meu lado em todos os momentos da minha vida. É uma fé, é um mistério de fé a Santa Eucaristia, mas ela existe porque foi dada por Jesus Cristo, não é? E a palavra diz que todos ficaram admirados, não é? Em Jesus chegar ali. Eles viviam ali com medo, né? Com medo de que fossem mortos também, como Jesus foi. Mas a partir daquele momento, as forças, a esperança voltou. O medo foi embora.
não é? Porque quando Jesus ele foi morto, ele se entregou para ser morto, os discípulos meio que não entendiam aquilo ali, né? Por que o Senhor vai nos abandonar, né? Perdemos o Senhor, perdemos tudo. A gente não tem mais nada. Só que aí Jesus ele entrou ali naquele meio para mostrar para nós que não acreditamos. A gente não vê Jesus. E eles viram Jesus, mas a gente não vê Jesus. Para que nós acredite neste mistério, que a gente valorize esse mistério, que a gente traga para a nossa vida e para o nosso coração esse alimento espiritual que é Jesus Cristo. Não é? Eu preciso acreditar. Eu preciso acreditar que do meu lado que eu sirvo a um Deus vivo. De carne, de osso, de sangue, né? Ele é um Deus vivo porque Ele, unicamente Ele ressuscitou, né? Ele é um espírito ressuscitado, aonde habita ali sangue vivo, carne viva, né? E a gente é como Tomé, não tem para onde. Tem momentos da nossa vida que, mesmo que a gente acredite, que a gente receba, mas tem momentos da nossa vida que acontecem tribulações, dores, lutos, desemprego, doenças, que a gente fica meio que desacreditando, não é? Senhor, se tu estás aí, eu acreditei tanto tempo que tu estavas aí, por que a minha vida virou de cabeça para o ar, né? A gente pensa assim, porque nós somos humanos, né? Mas Jesus vem dizer, como ele disse a Tomé, acredite em mim. Creia, tenha fé, não seja incrédulo não. Você está passando por dificuldades, porque você tem que passar por dificuldades, não é? Muitas vezes foram as suas próprias desobediências, seus próprios pecados que levou você a passar por isso. Mas eu estou vivo do seu lado. Venha me adorar. É importante a gente ir à missa. É importante a gente ir porque Jesus ele está presente. A missa é como se fosse esse momento que ele chega no meio deles. Jesus desce ali naquele momento da consagração. Ele está ali, é como se nós fôssemos aqueles discípulos. E Jesus desce naquele momento da consagração, se faz presente no nosso meio vivo, não é? E a gente ainda tem o prazer de recebê-lo. E muitos nem entendem esse mistério. Que dirá acreditar? Muitos estão perdendo esse mistério, essa coisa maravilhosa, né? E a gente hoje precisa meditar sobre isso, né? Então hoje Jesus deixa essa meditação para nós. Se você não acredita, deixe de ser incrédulo. Acredite que eu estou viva, né? Eu estou vivo na Santa Eucaristia. Eu me faço presente mesmo diante dos pecados de vocês, das desobediências de vocês, mas o amor por vocês são tão grande que eu tenho, vocês são meus filhos, né? E eu me faço presente para que vocês se sintam alimentados espiritualmente, para que nenhum mal possa entrar em vocês, não é? Como a gente falava ontem sobre esse mal que se aloja em nós. Amém? Então, um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.